Boa tarde a todos aí, pessoal. Tem muita gente conhecida aí, hein? Boa tarde, como é que você tá, meu caro? Bem, graças a Deus, na segurança aqui, cumprindo isolamento. Ainda bem que as nossas atividades a gente consegue aí desempenhar de forma remota, né? Então, todos estão aí na segurança dos seus lares fazendo home office. Muito bom, hashtag fique em casa, vamos respeitar as recomendações aí da OMS, Ministério da Saúde, dos governos estaduais, né? Para que a gente possa logo aí achatar a curva e voltar às atividades normais, que eu tenho certeza que a gente vai voltar muito mais forte, tá? E não só, tenho dito isso, Makoto, acho que você concorda comigo, a gente compartilha, né, dos mesmos valores aí, né? Não só as empresas, tá? As empresas vão sobreviver, sim, a gente vai conseguir, todo mundo vai, a gente vai conseguir, mas acho que como sociedade, como humanidade mesmo, a gente tá entendendo que o dinheiro não é tudo, né? A duras penas, estamos entendendo isso, o dinheiro não é tudo, e chega isso que chegou e coloca todo mundo no mesmo nível, e que a gente tem que fortalecer esse tecido social para todo mundo sair bem, né? Exatamente, né, Luiz? Acho que tem uma das frases que me marcou muito em uma das suas palestras, e que quando eu vi, você disse assim, segurança não é a prioridade, segurança é um valor, né? Porque as prioridades mudam, né? Então, acho que para que todos, né, estejam em segurança, né, o momento exige uma certa delicadeza, tá certo? E aí, na medida do possível, né, a gente vai retomando nossas atividades com segurança, né, Luiz? E com responsabilidade. Com certeza. Boa tarde quem está chegando. Diogo, Rodrigo, sejam todos bem-vindos. Tem um aviãozinho aqui, ó, no rodapé da live. Tem um aviãozinho, a imagem de um aviãozinho daqueles de papel que a gente fazia quando era criança. Se você clicar ali, você pode selecionar seus contatos que porventura esse tema vai interessar. Então você pode mandar a live para esses contatos, vai aparecer lá no feed do Instagram deles e eles vão poder compartilhar com a gente aqui, receber esse conteúdo de tamanha importância para a gestão de frotas. Antes da gente começar aqui, e o Makoto tem muito a contribuir para um grande especialista em gestão de frotas e um grande especialista em gestão de multas e CNH, né? É importante frisar, quem não assistiu a nossa live de ontem, elas estarão no nosso canal do YouTube hoje a partir das 16 horas. Então vai lá, Fleet Mobilidade, o canal tá lá, já pode entrar, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ser notificado quando chegar conteúdo novo. É um canal que está no começo, mas ele vai ter muito conteúdo. Toda semana a gente vai postar conteúdo para a gestão de frotas e mobilidade. Então, se você quer acompanhar, assistir as lives de ontem e de anteontem, com o Eduardo Bortotti, na terça-feira, com o Rafael Miller das OETs ontem, entra no nosso canal do YouTube a partir das 16 horas de hoje, vai estar tudo lá. E essa live de hoje aqui com o Makoto, se você depois quiser mandar para alguém, compartilhar ou assistir de novo, a partir de amanhã, ela está lá no nosso canal do YouTube, Fleeting Mobilidade. O nosso projeto aqui de hoje, o Lives Fleeting, é um projeto que também começou recente, que a proposta é todos os dias, aliás, de terça a sexta, sempre às 14 horas, a gente vai convidar uma figura ilustre da gestão de frotas para compartilhar conhecimento prático, conhecimento para você usar no dia a dia. Então, o objetivo é que depois dessa live você tenha subsídio, tenha mais conhecimento do que tinha para aplicar. Para aí voltar lá para a sua gestão de frotas, ou voltar lá para os seus clientes, se você for fornecedor de gestão de frotas, né, da cadeia, e agregar valor ali na prática, tá? Na prática mesmo. Bom, grandes nomes já passaram por aqui nas duas primeiras lives. Hoje o Makoto, amanhã nós vamos falar de gestão de abastecimento e manutenção com o Yuri Costa, da Maxi Frota. Semana que vem, a agenda está super recheada também, com Flávio Tavares, do Welcome Tomorrow, com César Miani, do Autosport, da Rede Globo, com Diógenes Luca, fundador do GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais, e também comentarista de segurança da Rede Globo. Nós vamos ter também, semana que vem, o CEO da Easy Carros, Fernando Sadi. Tem muita gente legal. Na outra semana vai vir a Helena Deyama, que é a rainha do off-road, né? Então manja muito de picape 4x4, de pilotagem. Então vai falar para a gente de treinamento de condutores, um tema muito legal. Enfim, a gente está
está investindo muita energia em geração de conteúdo para gerar valor para você que é gestor ou trabalha com gestão de frotas ou estuda, enfim, ao mesmo dia trabalhar com gestão de frotas, tá bom? Makoto, meu amigo, seja bem-vindo. O espaço é seu. Você já é uma figura muito conhecida na gestão de frotas, né? E com uma referência fantástica e todo mundo te conhece, tem ótimas referências. Mas conta um pouco para a gente, para quem não te conhece ainda, da sua trajetória na gestão de frotas. Luiz, eu que tenho que primeiramente agradecer aí a oportunidade de estar participando dessa live, um quadro tão seleto de pessoas aí, né? E assim, para mim, comecei meu trabalho na área de frotas da Ambev, e dos itens de cultura dessa empresa que eu carrego no meu coração até hoje, né, foi de criar sucessores, né? Então, quando a gente conversou a respeito da idealização desse conteúdo, da criação desse conteúdo, né, foi bem satisfatório saber, né, e essa sinergia que a gente sempre teve, né, Luiz, de saber que esses conhecimentos que são adquiridos ao longo dos anos, né, trabalhando nessa área de frotas, ele pode ser disseminado e a gente consiga, de fato, formar, né, mais profissionais nesse mercado que é tão carente. Então, eu comecei na área de frotas da Ambev, como gestor de frotas de uma unidade, a maior unidade do Brasil, que é a Moca, gerenciando 200 veículos. E, num determinado momento, né, eu me vi gerenciando ativos, né, e aí, participando, tive a oportunidade, e Deus me concedeu essa alegria de ir num evento do Instituto Parar, né? E lá a gente começou a ter esses insights, né? E mudar o mindset de que a gente não é só gestor de carros, a gente é gestor de vidas. E aí que essa chave virou para mim, esse foi meu day one, que nem eu já comentei numa dessas palestras que a gente fez lá no Instituto. Esse foi meu day one, que foi a virada de chave quando eu vi que, poxa, aquilo que eu faço, né, tem muito mais valor que as pessoas imaginam, né? E, além de tudo, eu tenho um propósito na minha profissão. E aí a paixão de veículos, que eu já nutria desde muito jovem, né, que eu fico assistindo esses canais aí acelerados, Amigo por Carros, né, e venho acompanhando a indústria automobilística, que sempre foi minha paixão. Eu consegui fazer disso o meu trabalho e, dentro do meu trabalho, ainda criar um propósito. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente, né? O Flávio Tavares me convidou para alguns eventos, eu participei como visitante, participei como palestrante, e eu cada vez mais fui me envolvendo, me tornei um apaixonado. E acho que a minha grande realização foi ter criado uma estrutura na Ambev dedicada à gestão da frota leve, e essa estrutura, depois de 2 anos de trabalho, foi eleita como a segunda melhor gestão de frotas da América Latina pela Latin Cup, né? Então eu sempre recebia, né, convites para fazer esses benchmarks, para falar como eu fazia manutenção, como eu fazia gerenciamento de abastecimento, como eu fazia controle de multas. E as coisas, o mercado foi favorecendo ao ponto que eu consegui enxergar um nicho que era poder fazer do meu trabalho, né, o meu negócio também fora da empresa, fora da Ambev que eu trabalhava, né, e levar todas essas melhores práticas para o mercado. E, em resumo, essa foi minha história, né? Eu comecei na gestão de frota como gestor de frota comum, fui encontrando capacitação, encontrando valores, né? E hoje, graças a Deus, né, humildemente falando, é muito satisfatório poder ajudar os outros gestores que estão ainda nesse mercado. É muito legal ouvir a sua história, né, cara? Eu tive o privilégio de acompanhar ali desde do início, próximo do início na Ambev, né? Quando você estava lá na Moca, CDD de Guarulhos, não foi? Foi, CDD Guarulhos. Também, a gente se conheceu, estava no CDD de Guarulhos. Exatamente. E aí você acreditou muito no projeto, tomou esse espírito da gestão de vidas, né, como algo de fato presente no teu trabalho, e isso te levou a ser o gestor nacional de frotas da Ambev, assim, num curto espaço de tempo, né?
e criou essa estrutura tão premiada depois. Lá tinha NCAP, Instituto Parar, NAFA, enfim, os principais órgãos aí que atuam com frota no mundo inteiro, né, cara? Então, acho que vocês devem, a gente que é teu parceiro se sente orgulhoso por você, por toda essa trajetória. E depois você saiu da Ambev e fundou a Active Fleet, né, que é uma empresa de gestão de multas e CNH e mobilidade em geral, né? Perfeito, Luiz. Né? Esse nicho que eu comentei é que eu via que existiam vários players bons no mercado, né? Existem vários players bons de abastecimento, existem vários players bons de locação, né? E às vezes o mercado estava carente de um gestor mais estratégico para conectar essa solução à realidade da empresa e a gente conseguir extrair o payback desse investimento, para que esse custo com essa plataforma não seja uma despesa, né? E a gente pudesse efetivamente trabalhar com essa solução de forma adequada, de modo a garantir o retorno do capital que você está empregando, né? Quando você contrata uma telemetria e você passa a analisar ociosidade, rodagem fora do horário comercial, o custo em si do equipamento ele é pago, sei lá, mais de 10 vezes o valor da mensalidade, né? Só que tem que fazer do jeito certo. E é aí que eu via e vejo até hoje que muitas empresas ainda patinam no que é básico, né? Ainda a gente tem problemas de dificuldade de cadastro de condutor, quando você compara a base de seu veículo ativo, seja ele locado ou próprio, com a quantidade de cartões que tem na empresa de abastecimento, você vê que tem divergência e tem cartão sendo utilizado, às vezes, de veículos que não estão mais na base, coisas que são básicas, né? E também vejo óbvio, né, oportunidade de numa estrutura mais desenvolvida, né, começar a amarrar quantas multas a gente teve fora do horário comercial, enfim, e criar KPIs que façam sentido para a organização. E aí que a gente decidiu fundar a Active e, graças a Deus, estamos aí com 3 anos de empresa, trabalhando, batalhando duro. No começo, a decisão de ter saído da Ambev foi uma coisa que deu um frio na barriga, mas hoje posso dizer que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Que legal, cara, que legal. Veio para a arena, né? Veio para a arena de batalha. Fui para o outro lado da mesa, mas o bacana é que a gente consegue levar um pouco dessa essência, né? De quem consegue sentir as dores e conhece um pouco da necessidade da vida do profissional que está lá, às vezes, né? Se sentindo carente, às vezes desmotivado, às vezes não valorizado do jeito que deveria. Com certeza, cara. É muito legal que na Active você se especializou muito em gestão de multas e CNH, que é o nosso tema principal do bate-papo de hoje, né? A gente tem escolhido para cada live, para cada dia, um tema, como eu disse hoje, ontem eu usei o termo nevrálgico, ou seja, um tema que vai direto ali no coração da gestão de frotas. E você bem falou, a gente ainda, quando eu falo a gente como gestores de frotas, né? A gente ainda peca, né? Vê pecados em coisas básicas, que não são simples. O básico nem sempre é simples, né? É importante diferenciar isso. Você tocou num ponto aqui que é um ponto de inventário, né? Inventário de pessoas, né? Tem inventário de ativos e tem ativos humanos aí, né? Tem recursos humanos. A gente também aqui tem um braço de consultoria bastante forte na Fleeting e não raro a gente, nos projetos, vai começar a fazer mapeamento diagnóstico, que é a primeira fase. Cara, o inventário está desajustado. Então, muitas vezes o gestor acha que tem 2.000 carros e tem 1.950, né? Não dá para achar que 50 veículos de diferença é uma coisa pouca, né? Acha que tem 2.000 condutores, vai ver tem 3.000 pessoas que são elegíveis a dirigir carro da empresa. Então, volta para o básico. E multas e pontuação de CNH é básico, né? Assim como a roda é básico para o veículo, gestão de multas e de pontuação de CNH, eu acho que pontuação de CNH ainda vem antes. Na minha humilde opinião, né? E você me corrige aqui. É um negócio básico, né? E, de verdade, da minha experiência, de 10 empresas que eu visito e falo sobre o tema, 9 não fazem gestão de pontuação de CNH. Gestão de multas até faz. De novo, me corrija. Porque
muita frota terceirizada hoje, a locadora assume parte disso e tudo mais. Agora, pontuação da CNH, eu estou vendo pouca gente fazer. Eu já quero emendar uma pergunta. Eu até inverti, eu falaria primeiro de multas, depois de CNH, mas eu acho que CNH vem antes até, né? Porque se a CNH não está válida, você não dirige. Você não dirige, logo você não recebe mais multa, né? Não comete mais infração. Cara, quais são os grandes problemas que você enxerga, ou seja, os grandes gargalos que você enxerga hoje na gestão de pontuação de CNH em geral? E já emendando, quais são as grandes oportunidades? Eu acho que o grande gargalo, né, Luiz, você foi perfeito aí na explanação, é justamente porque a maioria das empresas não fazem consulta de pontuação de CNH, né? Ou se fazem, muitas vezes, raramente, faz no momento de contratação do colaborador, pedindo para ele levar o prontuário da CNH, um prontuário, um papel, às vezes, que corre o risco de ser fraudado, né? Então, a CNH se tornou o produto que é a porta de abertura nas empresas, porque a maioria não faz e não tem noção do risco que é você entregar o veículo na mão de um condutor que não esteja legalmente habilitado, né? Existe uma lei para isso, e aí eu vou até citar aqui, né, aspas para o Dr. Carlos Tudisco, lá do Instituto, né? Belíssima E menção. ele diz, o artigo 310 da CTB, que imputa a responsabilidade à empresa, né, por entregar o veículo somente a um condutor legalmente habilitado. Então, isso é lei, né? E as empresas não têm esse conhecimento. O grande gargalo disso tudo, qual que e os riscos, né, Luiz? A partir do momento que você não faz a consulta de pontuação de CNH, a gente já pegou aqui alguns condutores com 600 pontos na CNH dirigindo o carro da empresa, né? Imagina se esse condutor, né, sofre uma fatalidade na rua ou mata uma criança, né? Isso cai na mídia, né? Condutor da empresa X mata uma criança e o condutor estava, né, com a CNH cassada, né? Isso tem um impacto incalculável na imagem da organização, né? E não só por isso, a própria questão da responsabilidade da empresa de priorizar a cultura da segurança, né? Então, consultar a CNH deveria ser o primeiro passo lá na contratação do colaborador que vai ser um usuário de veículos. Então, hoje a gente já tem essa conexão com a área de RH. Então, antes mesmo de o processo seletivo iniciar, a gente já faz a consulta de pontuação e vê se esse condutor, de fato, tem condições de ser um futuro vendedor, um futuro técnico e que venha utilizar esse veículo, né? Por quê? Às vezes você fala, às vezes a gente, um leigo vai olhar o prontuário, vai olhar uma consulta e vai falar assim, pô, o cara está com 7 pontos na CNH, então tá tranquilo. Não, não tá tranquilo. Às vezes é 7 pontos originários de uma multa autossuspensiva, bafômetro, enfim. Então, ele tem 7 pontos apenas, mas existe já a suspensão, a portaria, como é dito aqui em São Paulo. E esse condutor já não tá mais legalmente habilitado. Assim como, né, se ele tiver, por exemplo, 18 pontos, 17 pontos, será que vale a pena contratar um condutor, um futuro colaborador, que se ele tomar uma multa sequer, ele já vai perder a carteira de habilitação e vai ocasionar um possível impacto no RH, no financeiro, enfim. Será que existe uma maneira de realocar esse funcionário internamente, de modo que ele não use veículo? Né? Isso sempre é muito estressante, é muito difícil, né? Então, a consulta deveria ser o primeiro passo, assim como a capacitação, né? A parte de treinamento, do curso de capacitação, de integração na política de frota. Eu acho que essa parte de integração do novo colaborador teria que ser mais bem feita para as empresas que têm frotas corporativas, né? Na frota pesada, por exemplo, ainda vamos além, né? Tem caminhões, por exemplo, que carregam carga de R$1 milhão. Imagina se numa situação de sinistro, né, a seguradora vai querer reembolsar o condutor, reembolsar a empresa cujo condutor sofreu sinistro e estava com a CNH cassada.
Não sei, talvez não. Né? Então, estar devidamente habilitado, né, é um valor que deveria ser executado para a empresa, e para minha sorte, hoje, muitas empresas estão aderindo a esse serviço, a esse trabalho, né? E não só aderindo, né? Porque também não adianta eu consultar e mandar o dado para a empresa, né? E a empresa não tomar ação interna de trabalhar com essas informações de forma adequada e cumprir as regras da política de frota. Tem uma frase que a gente usa aqui, é o slogan da nossa empresa, é transformar a informação em ação, né? Perfeito. O primeiro passo é a informação. É o que a gente está discutindo isso, né? Agora aqui, como trazer a informação de multas e CNH, e pontuação de CNH, de forma digital, sem depender de que chegue uma correspondência dos Correios ou que o condutor traga o seu prontuário, né? Então, a gente vai terminar o papo aqui hoje, isso vai combinar para uma solução digital, de automatizar esse processo que é básico, de fundamental importância e não é fácil, né? Então, automatizar, na minha visão, e você acho, com certeza compartilha disso, é o primeiro passo. Agora, não adianta automatizar, receber a informação e não tomar ação. A mágica acontece quando alguém levanta da mesa e age, né? O primeiro passo é, sim, automatizar e fazer com que essa informação chegue de forma mais fluida e de forma confiável, evidente, né? Agora, de nada adianta ter informação só. Nós não somos aqui veículos de comunicação, né? Nós não somos jornal, enfim, portal de notícia, né? Nós somos Luiz, posso responder uma pergunta do Rafa aqui? Ele perguntou se a empresa pode fazer a consulta de pontuação de CNH. Acho que eu já comentei isso, mas só queria responder, Rafa, não só pode, como deve. Né? Porque se não fizer, não estará se adequando à lei, que é o artigo 310 da CTB. Tá ok? Assim, Luiz, mais do que isso, existe também um lado bom para o condutor, né? Eu não sei se muita gente aqui não sabe, talvez ainda, os próprios condutores ainda não sabem, mas quando a CNH ela é categoria C, igual a C ou acima, que é a categoria profissional, quando o condutor atinge 14 pontos, ele pode fazer uma reciclagem preventiva, né? Então ele pode procurar o órgão, regularizar a situação, fazer a reciclagem e zerar a pontuação antes mesmo de perder, né? De perder o direito de conduzir. Mas isso é só para quem tem a CNH profissional. Então, assim, existe o lado bom para todo mundo, inclusive para o próprio condutor, né? Não só por a empresa estar, que busca essa solução, valoriza a segurança e tem a sua cultura, que deve ser, né? Que deve ser gratificada por tomar essa atitude, mas também existe o lado bom dele, que às vezes nem está prestando atenção na CNH, de uma hora para outra, ele passou num determinado ponto e recebeu 2, 3 multas de uma vez, ele consegue tomar ação antes de perder o direito de dirigir, né? Claro, claro. Antes de continuar, deixa eu só... O Adriano Japa, rei da frota. Adriano Alves. Machado Júnior, é o Tony Machado, grande amigo, abraço, Tony, diretor de suprimentos da Telemon. Ninguém sabe quem é o Makoto, tenho certeza que ele está sendo irônico. Tony é uma grande figura. Rodrigo Billy, revolucionou a Ambev. O Joás aqui, nosso amigo Joás da IP também está aqui presente. Muito legal, muita gente comentando aí. Todos queridos, né? Corroborando a fama do Makoto, né? Imagina. Tem uma pergunta aqui, Makoto, da Mônica Taide. Se o veículo é da locadora, a responsabilidade é dela ou da empresa que locou? Imagino que sobre as multas, né? Sobre as infrações tomadas. Sobre as infrações tomadas, a responsabilidade é do condutor, né? A multa, ela, apesar de ser imposta ao veículo, quem tomou foi o condutor. Então, o papel da locadora é captar essa informação e passar para a empresa que está contratando, que está terceirizando essa frota, né? A responsabilidade do condutor, ela permanece nele, né? Ele que executou a infração, né? E não foi o veículo. O veículo, ele não anda
ele não anda sozinho, né? Então a responsabilidade da infração é do condutor. Ó, não sei se consegui. Super responder, você me deu um gancho. Não anda sozinho ainda, né? Quando ele começar a andar, hein? Por enquanto, né? Mas quando andar, eu acho que ele não vai cometer infração, né? Quando a gente estiver nesse nível. Né? Vamos ver, né? Ou a multa vai pro programador de software lá, né? Que programou o carro autônomo. Mas vai demorar. Enquanto não chega, né? A gente falava disso ontem com o Rafa, das OETs. Cara, temos que olhar para o futuro, temos que estar conectado com ele ali, com um olho no peixe, outro no gato, né? Então, o peixe aqui é o presente, o gato é o futuro. Mas, cara, tem muita coisa para a gente resolver agora, nesse momento. Então, se você é gestor de frotas, está assistindo essa live e não faz gestão de pontuação da CNH periódica, e aí o Makoto também, é um especialista, e eu tô aqui entrando na seara dele. Mas se você não faz consulta de pontuação de todos os seus condutores elegíveis a dirigir o carro da empresa, não são aqueles que dirigem todos os dias, são os elegíveis, tá? São todos que podem dirigir. Pelo menos a cada 3 meses, alguma coisa está errada. Tá? Alguma coisa bem importante e básica não está ajustada. Né? Então, começa a pensar nisso, começa a procurar a solução disso, porque não dá para correr o risco. Tem um comentário aqui, o Bruno, lembrando que em caso de acidente, caso o condutor esteja com a CNH cassada, né, impedida, o gestor de frotas é corresponsável pelo acidente. Tá? Perfeito. Tem vários comentários aqui, o Diogo, onde posso saber mais dessa corresponsabilidade do gestor de frotas? Da empresa no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 310, né, Makoto? É isso? 310? Isso, artigo 310. E sobre o gestor de frotas? Vamos lá, deixa eu ajudar aqui a pergunta do Diogo, tá? Eu tenho um case para contar de um cliente, foi um cliente meu lá atrás, que o gestor de frotas foi corresponsável pelo dano causado no acidente que um condutor com a CNH suspensa cometeu, né? CNH impedida. Como tinha lá um documento, era uma política de frota assinada pelo gestor de frotas, ele foi corresponsável por isso, porque cabia a ele cumprir com essa atividade de saber qual era a pontuação atualizada da CNH do condutor, né? Na época lá, ele foi indiciado, infelizmente um terceiro veio a óbito nesse acidente, tá? Uma mulher veio a óbito. Foi provado que a culpa era do condutor e, na época, o gestor foi indiciado por homicídio culposo, que é onde não tem a intenção de cometer o ato ali, mas contribuiu para, negligenciou. O que você tem para acrescentar sobre isso, Makoto? Então, né, Luiz, assim, eu acredito que a política de frota, né, junto com as regras da legislação da CTB, né, elas têm que se conversarem, entendeu? Se o condutor, se o gestor de frota, né, não estiver executando aquilo que é premissa, aquilo que é o padrão da empresa, né, e da CTB, indiretamente ele acaba sendo corresponsável. Então, assim, né, às vezes a gente procura o caminho mais curto, às vezes a gente procura o caminho mais fácil, mas o ideal é que, né, por mais complexo que seja, por mais difícil que seja, é duro para o gestor de frota, na realidade, no dia a dia também, né, você ir cobrar uma multa do condutor, o cara tá ralando, o cara tá, né, querendo o melhor também. Ninguém quer ir lá cobrar a multa, mas com um jeitinho, com a conversa certa, seguindo os padrões de forma correta, com a política de frota adequada, tudo fica mais fácil de você cumprir as regras internas e cumprir também as leis que gerenciam e que organizam essas informações no Estado, né? No último evento da WTW, Luiz, né, teve uma história que me emocionou muito, sabe? Porque eu estava lá no stand e a gente estava lá atendendo as pessoas e, graças a Deus, passaram muita gente lá no stand da Active Fleet.
E aí a gente passou um rapaz, não me recordo agora qual empresa, ele falou, poxa, Makoto, você falando aí dessa solução de CNH, cara, morreu mês passado, eu perdi um condutor e eu fui ver, ele estava com a CNH caçada, cara. Eu falei para ele, qual o tamanho da sua frota? Ele falou, 100 veículos. E eu falei, cara, por menos de R$ 1.000, eu não quero dar nenhuma prévia aqui de orçamento, mas por menos de R$ 1.000, esse condutor hoje estaria vivo aqui, porque você não teria permitido que esse condutor estivesse na rua, né? Então, eu acho que isso, às vezes, é uma coisa que essa live, o propósito do Instituto, né, um pouco do conhecimento que a gente tenta passar para as pessoas aqui, para os novos gestores, para os gestores que já fazem parte desse ambiente há algum tempo, né? Acho que a gente divide essa mesma opinião de valorizar a vida, né? De construir e de a gente ser esse protagonista interno na empresa e falar assim, olha, isso não está certo, cara. A gente precisa fazer o que é certo, né? Total, total. E aí você tocou no ponto do propósito, né? Por detrás do trabalho. O propósito, aliás, por detrás não, o propósito que guia o trabalho que você faz, que a gente faz em geral, né? Que é contribuir para que os condutores voltem para casa no final do dia como saíram de manhã. Eu acho que em todas as lives aqui que eu puder conduzir, vocês vão ouvir eu falando isso, né? Então, quando a gente para pensar, poxa, por vezes a gente pode se enganar pensando que, pô, mas fazer gestão de pontuação da CNH, vai incomodar o cara, não sei o que, não. Você pode estar salvando a vida do camarada, né? Por fazer gestão da pontuação da CNH, e daqui a pouco a gente entra em multas, você pode ser a pessoa que vai dar para ele o recado que ninguém nunca deu, tá? Que ninguém nunca deu. Ele falar, oh, vem cá, amigo, você está com 18 pontos na carteira aqui, você tomou 2 multas na semana passada, que eu estou fazendo aqui, o que a gente faz uma gestão apurada disso. Cara, você quer ou não voltar para casa vivo no final do dia, né? Então, isso passa pela sensibilidade, claro, e conversar, como diz um amigo meu, entrega um diamante como um diamante. Porque se você entregar um diamante como uma pedra, ele perde a função de diamante, ele vira uma pedra, ele perde todo o valor, né? Então, entrega com carinho essa informação, entrega com jeito, respaldado por uma política de frotas e com um jeitinho, que todos nós temos esse jeitinho, né? É só acionar por vezes, quando esquecer, que pode mudar a vida, e muda a vida. Tá vendo? Por menos de R$ 1.000 mês, né? Ali, R$ 1.000 mês, 100 veículos, teria salvado uma vida. Eu só reforço esse item de segurança no assunto de CNH, porque a CNH, por si só, não é o tipo de atividade que nem multas, abastecimento ou manutenção, que a integração das tecnologias vai gerar um payback em cima das ações diretas, né, um payback direto em cima das ações que você está criando. Claro. Né? Então, o discurso interno do gestor de frota, na minha opinião, é segurança para, né, validar como primeiro valor para validar uma solução de consultas de CNH. Já multas, a gente já, né, tem ações como não deixar virar NIC, não perder o prazo do boleto, descontar do condutor, né, e essas ações a gente, né, acaba revertendo no custo do investimento. CNH já sim um custo adicional, né, um valor adicional, mas que ele está estruturado, ele está pautado sobre a construção de um valor que além de atender uma exigência de uma lei, né, porque você não vai sair consultando aleatoriamente a CNH de qualquer pessoa. Não, você está consultando a base de condutores da sua empresa. Né? Eu não posso... deixa eu ver aqui o Zezinho, deixa eu pegar o número do CNH. Não consulta, o sistema não consulta. Total. Essa é a pergunta que o Rafa fez aqui, o Rafael Miller fez. A empresa pode consultar a CNH dos seus condutores? Sim ou não? Está respondido sim. E a gente está defendendo aqui que não só pode, como deve. Né? Mas, Makoto, eu só queria complementar, e esse assunto a gente poderia ficar falando por ele 2, 3, né? Perfeito. 2, 3 horas esse assunto, até para a gente ir para a gestão de multas. A gestão de CNH, ela é tão importante quanto entregar a chave do carro para o condutor, na minha visão. E tem sim o viés da segurança, concordo contigo, mas só para completar, tem o viés do passivo jurídico. Tá?
que a gente está falando isso aqui. Se porventura o condutor se envolve no acidente, ele está com a CNH interrompida, não é o termo, mas suspensa, enfim, cassada ou não adequada para dirigir, vamos dizer assim, cara, o passivo jurídico em cima disso, né? E a imagem da empresa. Imagina uma empresa de prestação de serviço público, estou dando um exemplo aqui, né? O pior acontece, um acidente, alguém vem a óbito, né? Um jornalista resolve investigar. Imagina no que pode dar. Então, o recado é gestão de pontuação da CNH a partir de agora, né? Automatiza isso. Não fica na mão. Ah, Luiz, mas de 1 em 1 ano eu peço o prontuário. Não funciona, tá? Tá gastando energia quase que à toa. Não gasta energia. Gasta energia numa solução digital, que vai fazer isso periodicamente, né? Essa consulta, se possível, mensal. Né? Se possível, mensal. A gente sabe que por budget, muitas vezes o projeto começa com budget e depois vai evoluindo. Então começa trimestral. Trimestral é o mínimo, né? E eu estou sendo bem incisivo, Makoto, dada a importância do tema. Mas eu já quero aqui, tem muito comentário, muito comentário. O Danilo, da Diário... Muito comentário, não dá para acompanhar tudo, gente. Mas fico à disposição aí. Sim. De quem, né, após a live, quiser mandar alguma pergunta, a gente fica à disposição, tá? Sim. Se, porventura, alguma pergunta não for respondida aqui por conta do tempo, na sequência a gente vai fazer uma postagem dessa live no Instagram, no LinkedIn, enfim. Mas aqui no Instagram mesmo, coloca a sua pergunta lá no comentário, que nós vamos responder todas, tá? Vou endereçar para o Makoto, a gente responde todas elas. O Rafa pergunta aqui também, junto com a Mônica, né? E a NIC, eu posso cobrar do condutor? Pode gerar passivo jurídico isso? Explicar o que é NIC, né, é importante também, que é o agravo por não identificação do condutor. Perfeito. A NIC é a multa por não identificação do condutor. Então, para todo veículo que está registrado, está licenciado em PJ, pessoa jurídica, né, quando o condutor comete uma infração, primeiro vem... A infração ela é aberta em 2 estágios, né, notificação e a multa, né, propriamente dita. Quando ele comete uma infração, você recebe primeiramente uma notificação para você falar para o órgão autuador quem era o condutor. Né? Se você não recebe essa notificação em tempo hábil, por N fatores, greve dos Correios, enfim, ou se você recebe, mas não, internamente não consegue coletar as informações necessárias e postar no órgão autuador até a data do prazo, a data limite de indicação do condutor, essa multa ela gera um agravo, que é a NIC. Né? E essa NIC ela tem ainda um problema, mais um agravante, que é o seguinte: se você não indica o condutor a primeira vez, a multa NIC é uma vez o valor da multa originária. Né? Então, se a multa é de R$100, ela vai vir uma multa de 200, ela vai vir uma multa de R$100. Né? A NIC vai vir R$100. Se no período menor que 12 meses você receber uma outra infração de mesmo enquadramento, vamos supor que foi velocidade, a outra você recebe outra notificação de velocidade e novamente não indica o condutor. Essa NIC, esse agravo, ele vem vezes 2, aí já não é mais R$100, é R$200. É uma multa de 100 mais uma NIC de R$200. E esse fator multiplicador, ele não, né, vira uma bola de neve. A gente já pegou alguns casos também cujo fator multiplicador da multa era 26, né? Era R$5.000, quase R$5.000 uma única infração. Então, é aí que as empresas perdem muito dinheiro, né? Porque o valor de uma NIC, às vezes, você paga todo o serviço de consulta, dependendo da multa que você recebe ou dependendo da quantidade de fator multiplicador que estágio de fator multiplicador que essa multa está. Né? Então, essa é a primeira ação. Na notificação, todas as notificações não deixar virar NIC. E aí, eu acho que eu estava lendo algum comentário aqui ainda, Luiz, né? Falando a respeito da NIC, como que a gente faz, como é a responsabilidade se a gente não recebeu essa NIC no prazo. Né? Dificilmente, se você entrar com recurso, né, 99,9% recebeu a NIC.
Por isso, né, a gente precisa usufruir da tecnologia e da integração das plataformas que a gente tem hoje para não depender mais dos Correios e receber essas informações de forma automatizada, que é um dos nossos produtos aqui, que a gente trabalha em parceria. A gente consulta, vai no órgão autuador, pega essas notificações, né, digitalmente, né, e consegue entregar isso para a empresa como solução, para que a empresa sempre tenha tempo hábil de organizar isso internamente, coletar os documentos necessários para enviar ao órgão autuador e não deixar essa notificação virar NIC. Acho que essa é a primeira ação a se garantir num processo de infração. Total, tem mais pergunta aqui. Makoto, o funcionário tem que autorizar a empresa a fazer a pesquisa da pontuação? Sim ou não? O ideal é que sim, né? Ainda mais com a LGPD agora, né? Ideal que a política de frotas, dentro da política de frotas, você já, né, coloque esse item como um parágrafo da política de frotas, já com o consentimento do condutor, que vai existir a consulta de pontuação de CNH e que vai também existir a consulta de infrações. A gente vai fazer uma live aqui sobre política de frotas, tá? A gente vai fazer uma live sobre política de frotas e falar muito disso. A política de frotas, ela acaba literalmente, ela completa o contrato de trabalho, né? Então, tudo aquilo que o contrato de trabalho não rege, porque a política de frotas está relacionada, né, a como o condutor deve lidar com o carro, né? Muitas vezes ele é um vendedor do agronegócio e isso não está no contrato de trabalho. Então, a política de frota vem e completa o que não está lá no contrato de trabalho. Então, estando na política de frotas, o gestor de frotas e a empresa já está muito bem resguardado, tá? Então, sim, respondendo, é importante ter a autorização do funcionário da empresa, mas ao invés de pedir para ele depois, que vai, né? Agora eu quero começar a consultar, vou lá pedir, coloca na política de frota como premissa. Na próxima revisão da política de frotas, coloca isso como premissa, tá? E uma vez que é premissa, você pode fazer, tá resguardado e pode tocar a gestão de forma digital, de forma automatizada, sem depender de prazo de envio, de repente não recebeu a multa, veio a NIC. Pô, quem paga essa conta? A multa não chegou, né? Ao ponto que você automatiza essa operação, a multa vai chegar, né? Porque o sistema está lá por detrás buscando os órgãos autuadores, os DETRANs, enfim. Tem até uma pergunta aqui, através de qual sistema se faz essa consulta? DETRAN? Sim, é que assim, não é só DETRAN, né? Existem os órgãos federais, estaduais e municipais. São quase 6.000 órgãos autuadores. Então, a gente tem Polícia Federal, tem os DEs estaduais, tem as prefeituras, né? Então, existe um sistema back-end aqui, que é um acesso de despachante, e esse sistema tem acesso a essas consultas de forma automatizada, tá? Aí, assim, só respondendo a pergunta, acho que eu não sei se eu respondi claramente a última pergunta com relação à NIC. A NIC, para mim, não lembro quem perguntou, é responsabilidade administrativa. Logo, no meu entendimento, né, não deve ser descontado o condutor, tá? Por isso que deve ser evitado. Dificilmente, assim, não existe amparo legal para você descontar uma NIC, tá? Posso também colocar mais um ponto aqui, Luiz, que eu acho que é pertinente, a questão da gestão da CNH, gestão de multas nesse momento? Claro. Pelas pessoas, pela situação que a gente está vivendo, né, muitos gestores de frota hoje não estão fisicamente na empresa, não estão recebendo as correspondências lá e dando as tratativas internas. E óbvio que ninguém quer estar em crise, ninguém quer, né, estar nessa situação. Mas para nós, especificamente, como empresa, foi até bom, porque como eu não tenho esse gestor de frota lá na empresa, fisicamente, recebendo as infrações, recebendo os boletos, recebendo as notificações, a demanda por consulta automatizada aumentou. Então, aquela empresa que estava fazendo consulta mensal, muitas reduziram a periodicidade para semanal, né?
para que a gente pudesse pegar aqui a tempo, e como ela não está recebendo os correios, a gente já está disponibilizando via isso ferramenta para ela, para a empresa. Total. Muitas perguntas aqui. A gente já vai para os últimos 10 minutos da nossa live. E lembrando, o Instagram ele derruba, com 1 hora de live, ele derruba automaticamente, sem avisar, né? Então, quem está conduzindo a live precisa cuidar do tempo dela também. Sobre gestão de multas, Makoto, pontua para a gente quais são os principais benefícios que a companhia pode ter, que uma empresa pode ter, ao adotar pela gestão de multas digital, né, automatizada. Primeiro ponto é não depender dos correios, né? Ter essa informação de forma digital, ou seja, não sei se é de conhecimento, né, comum, mas uma vez que você paga o boleto da infração, essa informação, ela, em muitos órgãos autuadores, ela some. Então, você não tem histórico disso. Se você não tem uma plataforma, seja uma plataforma de gestão completa de frota, que tem essa informação de forma integrada, ou seja, uma plataforma específica, né, para a gestão de multas, onde a gente possa arquivar esse histórico, essa informação ela é perdida, uma vez de paga, né? Então, acho que o primeiro ponto é receber, ter a garantia que você vai receber as notificações para ter tempo hábil para indicar o condutor e não deixar virar nick. A segunda, que é no momento de infração, você receber os boletos também em tempo hábil, para não perder os 20% de desconto e não deixar para pagar essa multa só quando for licenciar o veículo. E aí você vai ver, já tem, sei lá, teve um caso aqui de um cliente que nos procurou e que aos 48 de segundo tempo fechou com outro player, né, e por conta de preço, né? Só que, assim, para atender uma empresa de grande porte, né, precisa ter uma estrutura e precisa ter o conhecimento. Não dá para um despachante, o Joãozinho lá da esquina, querer atender e querer, né, disputar, entrar numa concorrência desproporcional como essa. Depois de um ano, a gente voltou lá para um novo bid e a empresa estava tendo dificuldades em licenciar o veículo porque tinha 1 milhão de multas. E ela não tinha budget para quitar as multas para poder licenciar o veículo. Então, é preciso ter muito cuidado com isso, né? A gestão de multas, quando é eficiente, né, ela não deixa que você se desorganize financeiramente e você tenha sempre uma projeção dos seus custos de renovação de licenciamento, enfim, todas as atividades que estão integradas. E você consegue trabalhar com essas projeções de forma mais segura, né, até no momento de construir orçamento, né, é muito importante ter isso. Então, pagar as multas com 20% de desconto, né? E terceiro, que é descontado condutor, né? E aí eu já sugiro que as empresas descontem isso já na notificação. Então, quando você montar o kit para indicar o condutor, já coloca o termo de desconto lá, né? Para você coletar a assinatura na notificação e coletar a assinatura no termo de desconto e já envia para o RH. Desconta a multa desconta a infração já no momento da notificação, para você não correr o risco, porque assim, não é raro a gente receber infrações de 2, 3 anos atrás, o boleto da multa, né, para pagar. O órgão tem até, legalmente falando, ele tem até 5 anos para emitir essa multa. A notificação, ela vem rigorosamente em 30 dias, mas o boleto da multa, ela pode perdurar até 5 anos para ter essa emissão e você poder estar recebendo. Só que aí, às vezes, esse condutor já não está nem mais na empresa, você não tem o histórico disso no passado, e você, cara, multa do ano passado, como é que você sabe que foi eu? E aí você fica sem argumento para descontar do condutor. Então, o ideal é que você desconte com a notificação, e quando você for pagar o boleto, o sistema já te indique que essa notificação já foi descontada do condutor e você pague com os 20% de desconto. Uma aula, né, pessoal? Uma aula. Muitas perguntas, muitos comentários. Eu repito, reforço. Coloquem as perguntas que não foram respondidas aqui, lá no comentário da postagem, que já vai sair na sequência. Na sequência da live, 5 minutos depois, tem uma postagem aqui no Instagram. Coloca lá a sua pergunta, que nós vamos responder todas, tá? Aqui a gente fica limitado a 1 hora, que o Instagram ele derruba a live, como eu disse. Mas a gente não vai deixar de responder nenhuma pergunta, porque o objetivo do Live Splitting é gerar conteúdo prático
para você já começar a tomar ação a partir do momento zero. Ou seja, acabou a live aqui, toma ação. Né? Achei muito interessante o seu comentário, Makoto. Falando nesse momento de pandemia, né? Todo mundo trabalhando home office, as atividades físicas, elas estão prejudicadas lá, né? Que dependem de alguém dentro da empresa. Então, essas infrações, essas multas estão chegando, então estão se acumulando em algum lugar lá, né? Então, a partir do momento que você automatiza esse processo, pronto, essa dor de cabeça está inexiste, né? Eu queria só colocar um detalhe aqui. A Fleet, ela recentemente formou parceria com a Active Fleet, né? Então, nós juntos provemos esse serviço de gestão de multas e CNH, mas a gente está falando com tanto ímpeto aqui, não é por conta disso, não. De verdade. Vocês, a maioria de vocês me conhecem, sabem como a gente leva o tema segurança no trânsito a sério, né? Gestão de CNH e gestão de multas é base da pirâmide. É base da pirâmide. Assim como gestão de abastecimento é base da pirâmide, senão o carro não roda, CNH é base, senão o condutor não deveria estar conduzindo o carro, né? Então, antes de botar combustível no carro, eu deveria me preocupar em entender se aquele condutor pode conduzir aquele carro, né? Então, só para deixar bem claro aqui, isso bastante forte aí em todo mundo que está nos assistindo, tá? Makoto, comentários finais, amigo. Vai lá, a palavra é tua. Mais uma vez agradecer a participação de todos aí, os elogios. Pessoal, muito obrigado mesmo. Né? O que vocês precisarem, né? A gente tem um prazer enorme de contribuir. Acho que o último conselho que eu daria é, se você não tem uma política de frota ainda que tem essas regras, né? Não tente impor essa política de frota, adequar essa política de frota e tentar fazer o desconto, tentar exercer o poder na marra, né? Isso, historicamente, a gente já teve experiências negativas com isso. O ideal é que você ajuste a política de frota, apresente a nova política de frota e, a partir daí, né, faça executar o que tá sendo descrito nessa renovação. Porque, às vezes, você tentar impor na marra, né, falar, a partir de agora vamos descontar multas desde o começo do ano, né? Aí não tinha esse alinhamento. Aí, quando você lança o desconto na folha de pagamento dos condutores, os condutores fazem greve e ninguém sai para trabalhar. Putz, aí você tem que estornar esse documento, cara, aí perde toda a credibilidade do trabalho que você construiu, né? Então, a minha última dica é: comece pela política de frota, corrija os itens, apresente isso, faça os alinhamentos com as áreas internas, com o jurídico, com a diretoria, né? A partir disso, apresente essa política de frota para os condutores. A partir de agora vai ser desse jeito e, a partir deste momento, né, você aplique o que está sendo lá. Por mais doloroso que seja no início, vai ter os condutores lá que vai querer te matar, é normal. Vai querer brigar com você. Mas quando você está fazendo o que é para o bem de todos, né, inclusive para o bem da empresa também, a saúde financeira da empresa, a gestão adequada da empresa é importante também para todos, né? Total. Quando eles tiverem consciência dessa honestidade, dessa organização, eles vão reconhecer o seu trabalho e você vai passar a ser um multiplicador desse valor. Muito Valeu. bom. Querido Makoto, muito obrigado pela sua participação, mais participação, essa aula que você deu para a gente aqui. A gente está encerrando a nossa live de hoje. Makoto, mais uma vez, obrigado, um grande abraço. Tamo junto nessa, meu amigo. Valeu. Obrigado, Luiz. Valeu pela oportunidade. Tchau, pessoal. Acho que foi uma grande jornada aqui com o Ricardo Makoto, onde todos nós aprendemos muito sobre gestão de multas e CNH. Lembrando que essa live ela vai estar disponível no nosso Stories ali do Instagram por 24 horas, então até amanhã às 3 da tarde aí a live está disponível, mas a partir de amanhã ela está no nosso canal do YouTube, Fleet em Mobilidade. Coloca no YouTube lá, Fleet em Mobilidade. Se inscreve, segue a gente, que ela vai estar lá. E todas as lives que a gente produzir nesse projeto Lives Fleeting vão estar lá disponíveis e muito mais conteúdo prático para você, gestor de frotas. Amanhã, mesmo horário, 2 da tarde, nós vamos ter convidado aqui Yuri Costa, que é da Maxi Frota, para falar de gestão de abastecimento e manutenção. 2 temas bastante importantes e centrais na gestão de frotas. Não esqueçam também de, se ficou pergunta para trás, se a sua pergunta não foi respondida, coloque lá nos comentários do Instagram, que a gente vai responder todas elas, tá bom? O meu muito obrigado a todos vocês pela audiência
Tamo junto nessa e até amanhã. Grande abraço.